Oh, glória! Aleluia! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia! Se eu saísse daqui agora, irmãos, eu já sairia saciada. Aleluia, né? Porque o Senhor aqui, Ele está falando grandemente. Aleluia. E vai continuar falando conosco. Amém? Eu quero agradecer, né, o pastor Rogério, o evangelista Maurício, né? Essa bênção de Jesus. Glória a Deus, né? Porque, irmãos, eu posso dizer que Deus é aquele que muda e transforma. E escreve uma nova história. Aleluia. Né? Porque Ele faz isso nas nossas vidas. Né, aleluia, trago a saudação da minha pastora, a pastora Tati Dantes, né, aleluia, estou aqui debaixo da cobertura, né, dela, tá bom, irmãos? Então receba aí, em nome de Jesus, e abra o seu coração, aleluia, porque o Senhor, Ele vai continuar falando, aleluia, e como no louvor, a gente não vai sair daqui da mesma maneira. Porque o Senhor, aleluia, Ele tem grandes coisas ainda a realizar na minha vida e na sua vida. Aleluia, olha para o teu irmão, aleluia, e diz para ele assim: que bom que você está aqui hoje. Oh, glória, aleluia, né? Que bom, pastor, que você está aqui, evangelista, a igreja. Aleluia, né? Então, aleluia, dá o seu melhor para o Senhor. Amém? Eu já quero ser bem breve, aleluia. Né, aleluia, eu quero assim também estar falando, né, que nós estamos com uma obra ali em São Paulo. E ali, irmãos, é uma igreja pequenininha. Aleluia, né? O evangelista já pôde, né, estar lá ministrando. Mas ali eu vou te falar uma coisa, é um fogo tremendo ali do Espírito Santo. E ali o Senhor tem feito grandes coisas nas vidas ali. Né? E não é diferente aqui, irmãos. Porque, aleluia, não é o lugar, mas somos nós. E quando nós damos lugar ao Senhor, aleluia, para adorá-lo, aleluia, verdadeiramente, aleluia, nós podemos sentir a presença. Porque você carrega essa presença. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Já vamos lá, aleluia, né? No tema, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que se encontra aqui, né? Em Efésios 3, aleluia, né? 14. A oração de Paulo pelos Efésios. Amém? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, aleluia, qual todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém? Pode se assentar, igreja. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Eu creio que aqui a maioria ou todos conhecem, aleluia, Paulo. Aleluia, né? A passagem de Paulo, as cartas, aleluia, de Paulo. Aleluia, né? E aqui é a carta, aleluia, o qual Paulo escreve para Efésios. Aleluia, louvado seja Deus. Né? Aqui a palavra do Senhor vai dizer que essa é a segunda, aleluia, viagem missionária de Paulo. Aleluia, o qual, irmãos, ele, aleluia, se encontra preso em Roma. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o intuito de Paulo, aleluia, né? Nessa igreja de Efésios, aleluia, era trazer para o povo, aleluia, o Deus verdadeiro. Aleluia, porque naquele lugar, aleluia, naquela época, aleluia, existia uma deusa chamada Diana. E ali eles adoravam, eles se prostravam, aleluia, diante daquela deusa. E o intuito de Paulo, irmãos, era trazer
o Deus verdadeiro para aquele lugar. Oh, louvado seja Deus. E o intuito de Deus nessa noite, aleluia. Aleluia, foi para isso que Ele chamou a minha vida e a sua vida. Aleluia. É para quebrar, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Os obstáculos. E levar, porque Ele me escolheu, Ele te escolheu para que nós possamos, aleluia, assim como Paulo, aleluia, levar o Evangelho de Cristo. E hoje, aleluia, nós vemos que a igreja cristã, ela está adormecida. Aleluia, louvado seja Deus, num sono, o qual, irmãos, nós já não vemos mais as pessoas pregando Jesus. Antigamente nós víamos na praça, aleluia, nas ruas. Quantas vezes eu, aleluia, andando na rua, as pessoas falavam assim: olha, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele tem uma nova história. Jesus, Ele tem uma obra a realizar na sua vida. E muitas vezes, irmãos, talvez no nosso trabalho, aleluia, no meio dos nossos vizinhos, nós já não somos assim mais. E vou falar, irmãos, aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. E tem gente que tem até vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Ou até mesmo abrir a sua boca para falar do amor de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas com Paulo foi diferente. E nós sabemos, aleluia, que Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um homem sanguinário, irmãos. Ele matava. Ele perseguia de uma tal forma, aleluia, o povo de Deus. Mas o que eu acho tão lindo é que o nosso Deus, aleluia, Ele olhou para Paulo, que era Saulo, né? E olhou com os olhos de amor. Tanto que aquele homem, ele teve um encontro com Deus. Aleluia, sobrenatural. Ao qual aquele homem, aleluia, ele foi transformado. O Senhor, Ele escreveu uma nova história na vida de Paulo. E é assim na minha vida e na sua vida, porque da onde Deus nos tirou, irmãos. Eu não valia nada, você não valia nada, aleluia. Eu acredito que para os meus familiares eu era uma das piores. Mas o Senhor, Ele me olhou com olhos de amor. Ele te olhou com os olhos de amor, aleluia. Louvado seja Deus. E é por isso que você está aqui hoje. Aleluia, a cada dia te transformando, aleluia, te ensinando, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que vai nos transformando de dentro para fora. Aleluia. E assim Ele escreve, irmãos, uma nova história. Eu posso te dizer nessa noite que vai valer a pena. Eu não sei de que maneira você se encontra, eu não sei os seus problemas. Eu não sei, aleluia, louvado seja Deus, o cenário da tua vida, mas cada um aqui tem. Aleluia, um cenário, aleluia. Uma luta que muitas vezes quer te tirar o foco de Cristo. Quer te tirar o foco da caminhada. Aleluia. Mas nós temos que entender, irmãos, que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Aleluia. Muitas vezes situações é necessário, aleluia, contrárias vir sim sobre nós. Porque só assim, irmão, seria bom. Ou seria chato, eu não sei. Se nós não tivéssemos, aleluia, lutas. Porque é elas que nos traz mais para perto do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E o que eu acho mais lindo de Paulo, aleluia, porque naquele momento ele estava preso. Aleluia, naquele cárcere, irmãos. Aleluia, mas ele estava ali orando. E hoje aqui já foi falado de oração.
Ele estava ali intercedendo, aleluia, por aquele povo de Efésios. Para que aquele povo, irmãos, ele viesse entender, aleluia, louvado seja Deus, a profundidade do amor de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. E na nossa vida é a mesma coisa. Se você tem intercedido por alguém, continue intercedendo. Aleluia, a palavra de Deus vai falar que a oração vale muito em seus efeitos. E vale, irmãos, eu posso dizer, aleluia, hoje que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas em primeiro lugar, Deus começou a obra em mim. Aleluia, e sempre vai ter um ao qual o Senhor vai levantar. Aleluia, para poder interceder, para poder orar, para poder jejuar. Aleluia, até Ele fazer a obra concreta. Aleluia, louvado. Eu sou grata ao Senhor pelas minhas filhas, pelas minhas netas. Aleluia, que estão tudo na presença de Deus hoje. Mas isso, irmãos, foi muita oração. E a gente não entende, porque quando nós começamos a caminhar na presença de Deus, nós já queremos tudo para ontem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou falar para você, irmãos, aleluia, que nessa caminhada ao qual estamos vai ser fácil, não vai ser não. Porque o Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E em todo momento ele está querendo nos tirar da presença de Deus. Ele está nos querendo tirar, aleluia, das promessas que Deus tem a concretizar em nós. É por isso, irmãos, que em todo tempo, a oração é tudo. Aleluia. A oração é tudo, irmãos. Porque quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós nos derramamos verdadeiramente ao Senhor, o Senhor, Ele ouve lá dos céus. E Ele responde, aleluia, a tua oração, irmãos. Aleluia. Não deixa a incredulidade entrar no seu coração. Louvado seja Deus. Porque Ele é fiel. Quantas vezes nós somos infiéis com Deus? E Ele é tão fiel. E você já se reparou, irmãos, quando nós, aleluia, queremos tomar a direita ou a esquerda? O Senhor, Ele é tão lindo, irmãos, que Ele está ali de braços abertos. Ele só vai dando corda para até onde vê, onde a gente chegamos. Aleluia, mas o Senhor, Ele é tão lindo, o amor dEle é tão maravilhoso. O amor dEle é tão tremendo, irmãos, que não tem nem explicação para falar desse amor. Ele vai lá, irmãos, com todo o amor. Ele faz como o filho pródigo, né? Aleluia, ali Ele coloca as roupas novas. Ali Ele coloca o anel no seu dedo. Aleluia. E fala, vende a mim, filho amado. Então, irmãos, não se sinta excluído. Não se sinta desprezado. Aleluia, porque pode até uma mãe nos abandonar. Mas o Senhor, Ele jamais vai nos abandonar. Aleluia, Ele jamais, irmãos. Quanta situação talvez você passou. Aleluia, dizendo que amigos te abandonou, a sua família te abandonou. Aleluia. Mas o Senhor é aquele que jamais Ele vai te abençoar, aleluia, te abandonar. Mas Ele sim vai te abençoar. Aleluia. E voltando aqui na passagem de Paulo. Porque o desejo de Paulo, irmãos, era que aquele povo, eles fossem fortalecidos dentro do seu interior. Por meio do Espírito Santo. Para que eles pudessem compreender o amor de Cristo e serem cheios da plenitude de Deus. Então, quando, aleluia, a gente chega, aleluia, a esse patamar, porque é um patamar, viu, irmãos? É aprendizado com Deus, aleluia.
que nós reconhecemos isso. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós, dentro de nós entendemos que nós temos que ter mente de Cristo, andar de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Andar como o nosso Senhor andou aqui. Porque Jesus é tão lindo que a primeira coisa que Ele faz num homem e numa mulher é mudar o seu caráter. É verdade, irmãos. Eu acho lindo isso da parte do Senhor. Porque é aí que Ele começa a trabalhar. Aleluia, Ele tira de nós, aleluia, tudo aquilo que não provém dEle. Aleluia. Né? Tudo aquilo que nós fazíamos que desagradava ao Senhor, a gente passa a não fazer mais. Aleluia, porque o Senhor, Ele vai forjando o nosso caráter. E era isso, aleluia, ao qual Paulo orava. Para que o Senhor, aleluia, Ele viesse transformar aquele povo de dentro para fora. Para eles entender, aleluia, né, aleluia, a profundidade, porque, aleluia, conforme nós oramos, mais o Senhor vai nos elevando, irmãos. Aleluia, mais perto. Aleluia, mais profundo, aleluia. E é onde nós vamos conhecendo ao Senhor. E é onde a gente vai entendendo, irmãos, que não há lugar melhor do que se está na presença de Deus. Aleluia. Quando nós entendemos, aleluia, que o Senhor, Ele está no controle de tudo, da minha luta, da sua luta. Aleluia, e simplesmente Ele nos chama somente para adorá-lo. Aleluia. O Senhor, Ele vai trabalhando. O Senhor, Ele vai cuidando. Aleluia. O Senhor, Ele vai salvando. O Senhor vai curando. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo. E vai continuar até a eternidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar falando alguns versículos da Bíblia. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Eu queria estar falando um pouco de Josafá. Aleluia. Porque ele orou ao Senhor. Aleluia, quando ele viu aquele exército. Meu Deus. Que eram os seus inimigos, irmãos. Aleluia, e ali Josafá temeu. Porque ele orou ao Senhor e falou: Senhor, como assim? Eu tenho medo, eu estou com medo. Mas ali foi tão lindo de Deus, irmãos, que ele orou. E aquele povo todo se humilharam na presença de Deus. Aleluia. E o Senhor ainda disse para ele: nessa luta você não precisa pelejar. Oh, meu Deus, aleluia. O que você está temendo, igreja, nessa noite? Aleluia, o cenário da tua vida. O teu inimigo, aquele que te persegue, aquele que te calúnia. Aleluia. Porque aqui, aleluia, Josafá se prostrou com aquele povo, mediante a Deus. Aleluia, ali Deus mudou o cenário. Aleluia, louvado seja Deus. Então não importa o tamanho, aleluia, do seu inimigo nessa noite. E creia que o Senhor está na frente de todas as coisas. Aleluia, porque quem luta por nós é o Senhor, irmãos. Nós temos que entender quando um irmão se levanta contra nós, não é ele, mas é o que está nele. Ore por essa pessoa. Eu estou falando isso, irmão, porque eu já passei isso no meu trabalho. Você pensa que é fácil? Não é, não. Aleluia. Eu fui perseguida por uma jovem ali no meu trabalho. Eu nunca fiz nada para ela, nunca falei dela. E
Toda pessoa que faz coisa errada, elas ficam meio assim, né, irmãos? Né, arisca. E um dia essa mulher se levantou contra mim. Eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Porque a minha vontade era sair, né? E a gente entrar na carne e fazer besteira. Mas aí na hora, o Espírito Santo, ele falou comigo. Ele falou assim, filha, pensa no seu trabalho. Aleluia. Porque não é fácil não, irmãos. Pensa, você é diferente. No seu testemunho. E ali, irmãos, eu vou falar uma coisa. Por isso que a palavra diz que a gente tem que ser tardio em irarmos. Porque senão a gente faz besteira. Porque uma pessoa olhar dentro do seu olho, cuspir no chão, irmão, não é brinquedo não. E ali eu fiz diferente. Eu falei assim, Jesus, ela está em tuas mãos. Ela está em tuas mãos, Deus, porque eu não vou pôr a minha mão. Porque é o Senhor que vai lutar por mim. O Senhor que vai fazer justiça por mim. E é assim que o Senhor faz. Eu não sei porque eu estou falando isso. Eu sei que está sendo direcionado para alguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que nos colocar no nosso lugar. Porque nós somos servos. Nós somos diferentes. Aleluia. Louvado seja Deus. Imagina se eu tivesse entrado na carne, irmãos. Porque a minha vontade, eu vou ser sincera, eu tive vontade de dar um tapão na orelha dela. É. A ira, né? Quando vem a ira, só que aqui, no momento, o Espírito Santo de Deus já falou comigo. Eu falei, não, Senhor, ela está nas tuas mãos. E assim, irmãos, continuei sendo perseguida. Só que aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a orar por essa jovem. Falei, Senhor, visita, liberta ela. Né? Que ela está presa em certas coisas que não agradam ao Senhor. Aleluia. Irmãos, eu sei que é tão lindo de Deus. Que é como, eu sempre falo assim, né? A pessoa fez comigo, mas eu prefiro que a pessoa ela fique longe de mim. Não que eu tenha raiva, não que eu guarde alguma mágoa. Mas eu só vou orando. Né? E eu achei tão interessante que por esses tempos, acho que tem o quê? Umas 3 semanas atrás, você viu como que Deus faz, pastor? Aleluia. Essa jovem, aleluia. Eu estava assim perto, porque quem não sabe, eu trabalho em área de transportes. E para quem sabe, existem fiscais para estar, né, marcando os negócios de ônibus, essas coisas. E às vezes a gente se encontra, né, irmãos? No horário dos ônibus a gente se encontra. E ali aquela jovem chegou, eu achei tão interessante que eu já estava lá dentro da, a gente fala guarita, né? Uma casinha, onde fica o fiscal. E ela, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Né? E eu ali, irmãos, eu achei tão interessante que aquela jovem era como se ela quisesse se aproximar de mim. Sabe? Falar comigo. E eu ali conversando com o fiscal e ali eu fiquei. Então eu estou trazendo isso, irmãos, para que você entenda. Aleluia. Isso é uma profundidade. Porque quando você começa a entender a profundidade do amor de Deus, ao qual Ele já tem feito na sua vida, te mudado, te transformado. Nós não podemos, aleluia, sair em ira com esse tipo de pessoa. Nós temos que fazer o contrário, ore por ela. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, o que eu acho lindo. Aleluia, né, de Josafá, falando dele novamente. É que ele não precisou, irmãos, lutar, porque Deus é aquele que luta por nós. É aquele que faz justiça por nós. Não precisa você fazer justiça com as suas mãos. O Senhor, Ele vai fazer no tempo certo, na hora certa. É o Senhor que faz por nós. Amém? Eu acho lindo também aqui em Reis. Eu não vou estar abrindo, não, irmão, porque eu quero ser breve.
né? 8:54, aleluia, né? Quando Salomão, aleluia, ele faz aquela dedicação ao templo, aleluia, ali também Salomão orou, aleluia, né? Em agradecimento, porque muitas vezes nós não temos que orar, somente quando nós, como já foi falado pelo evangelista, só quando estamos passando por algo, aleluia, que venha, né, de prejudicar ou ferir a nossa estrutura. Não, a gente tem que estar em oração em todo o tempo, aleluia, né? Ali Salomão ele orou, né, pela dedicação daquele tempo, pelo que o povo fez, porque a obra de Deus, irmãos, não se faz só não. A obra de Deus, aleluia, tem que ter voluntários, tem que ajudar, em toda parte, seja na social, aleluia, louvado seja Deus, financeiro, em tudo, irmãos, aleluia. E o Senhor ele está procurando, aleluia, vidas, aleluia, que põe a mão no arado, aleluia, que leva, aleluia, as coisas de Deus a sério, irmãos. Porque o Senhor fala, né, que para fazer de qualquer maneira é melhor que nem faça, né? Mas que o seu coração nessa noite ele venha almejar, aleluia, para que você venha fazer as coisas com amor, com dedicação. Porque quanto mais nós fazemos para o Senhor, mais o Senhor também vai fazendo por nós. Aleluia, né? É dessa maneira, louvado seja Deus. Ali em Juízes também Débora, né? Aleluia, foi uma grande sacerdotisa ali, né? Eu acho tão lindo porque mães de joelhos, filhos de pé. Então se você tem orado, irmãos, pelos teus filhos, pelos seus parentes, como eu já falei aqui hoje, continue orando, porque tudo é um tempo, aleluia, do Senhor para com as nossas vidas, né? Para que tudo venha, aleluia, acontecer. E na Bíblia existe muitas outras passagens, aleluia, que fala sobre oração, aleluia, né? Então o segredo, irmão, nessa noite é orar. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Será que eu oro? Será que você ora 3 vezes por dia? Aleluia. Eu acredito que está faltando oração na igreja hoje em dia, né, pastor? É oração. Porque quando nós convidamos nosso irmão, né, para vir para a oração, muitas vezes a gente não quer vir, irmãos. A gente quer dormir até mais tarde. Aleluia, louvado seja Deus. Mas que o Senhor, ele venha nos despertar nessa noite. Aleluia. Porque o Senhor, ele me chama. O Senhor, ele te chama. Aleluia. Para oração. Aleluia, né? A oração vale muito esses efeitos, irmãos. E é coisa linda de Deus. Quantas vezes Jesus subia ao monte para orar? Aleluia, enquanto os seus discípulos ficavam, né, dormindo. Aleluia, mas Jesus ia lá, subia ao monte para orar. Aleluia, né? E muitas vezes o Senhor tem chamado a minha vida e a sua vida. E às vezes nós estamos tão cansados, né, irmãos? Do dia a dia, dessa loucura, aleluia, deste mundo. Que nós estamos tão estafados, pastor, tão cansados. Que você fala assim, Senhor, depois eu oro. Senhor, amanhã eu oro. Aleluia. Então que nós, aleluia, viemos sair daqui nessa noite, irmãos. Porque eu não tenho muito o que falar de oração. Aleluia. A única coisa que eu sei é que pela oração nós iremos vencer todas as batalhas. Não importa, aleluia, qual seja o cenário da tua vida, continue orando. Porque o Senhor, aleluia, tem grandes coisas a fazer neste lugar, viu, pastor? Eu creio. Aleluia. É pela fé, irmãos. Aleluia, é pela fé. E também sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele tem grandes coisas a realizar. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se eu acabei no tempo ou não, mas eu falei aquilo, aleluia, que o Senhor colocou no meu coração. Então, aleluia, saia daqui,
Aleluia. Você é mais que vencedor em Cristo. Você é mais vencedor em Cristo, irmãos. Não desista, aleluia, da caminhada. Não desista daquilo que Deus colocou em sua mão. Aleluia, apenas faça com amor. Aleluia, porque o restante tudo é Ele que vai fazer, é Ele que vai realizar. Eu costumo dizer que no céu já está tudo preparado, mas depende de mim, de você, do meu posicionamento, do seu posicionamento. Aleluia, para que as coisas venham acontecer, realizar aqui na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Receba a bênção, irmãos. Receba a bênção, igreja, da parte do Senhor. Saia daqui convicto. Aleluia. Louvado seja Deus. Que o Senhor, aleluia, está no controle. Ele está trabalhando ao favor da minha vida, da sua vida. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade ricamente. Amém? Primeiramente a Deus. E depois a oportunidade, né? Que o evangelista, o pastor Rogério me deu. Aleluia. Porque é tão gostoso, né? Quando você começa a entender a palavra de Deus, a profundidade, aleluia, da palavra. O Senhor, Ele começa a te elevar, aleluia. Há tantas coisas, irmãos, que você vai parar e pensar assim: eu jamais posso sair da presença desse Deus. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem a fazer, irmão, nas nossas vidas. A palavra dele fala que ainda nem chegou no nosso coração. Então não desiste da caminhada. Não deixa, aleluia, que o adversário, aleluia, venha trabalhar na sua mente, dizendo que você não é nada, dizendo que você não vai conseguir. Porque você já conseguiu. E você vai chegar até aonde Deus te levar. Amém? Amém? Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém?